Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio do Automation Talks. O Automation Talks é um podcast promovido pela Doc Digitizer, que tem como objetivo falar sobre o futuro e fazer showcase de projetos que estejam a transformá-lo na primeira pessoa, e por isso trazemos uma série de convidados que, em conjunto comigo, com a Raquel e com o Aníbal, têm conversas e entrevistas interessantes sobre temas que vão moldar a nossa sociedade, onde máquinas, algoritmos, tecnologias irão conviver com o ser humano, umas vezes facilitando-lhe a vida e tantas outras levantando-lhe muitos desafios enquanto espécie. Este podcast está disponível nas inúmeras plataformas de podcast que existem, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Hoje temos como convidado o Pedro Oliveira. O que é Landing Jobs agora? A Landing Jobs é um marketplace de recrutamento na área das tecnologias. Nós permitimos que o talento seja contratado por empresas curadas por nós. Podem se candidatar às ofertas de trabalho que estas empresas colocam na plataforma, ou as empresas podem se candidatar ao talento também. Portanto, funciona both ways. Este segundo modelo das empresas candidatarem-se ao talento é algo que tem 1 ano e meio, 2 anos, e tem algum nível de automação também. Existe de facto um problema neste momento de procura, aliás, de oferta? Os números da União Europeia, portanto, segundo os números da União Europeia, o gap entre supply é jobs, e demand, se bem que há teóricos que dizem que isto, como está ao contrário, então devia ser ao contrário, supply é o talento, mas pronto, vamos usar o tradicional. Portanto, supply é jobs, demand é profissionais ou talento. O gap está a aumentar e não, ou seja, com todas as escolas tradicionais, como por exemplo o Instituto Superior Técnico ou Politécnicos, somares isso tudo, todo o output dessas escolas, mais as não tradicionais, e até malta que é self-educated, não chega para fazer reduzir o gap. Nós ajudamos muito mais. Eu até posso dizer que muito do nosso cliente, agora do lado do profissional, é mais malta introvertida, que em tecnologias é mais comum, que precisa mais deste apoio. E nós damos, não só com a tecnologia, mas também com o tal apoio humano. Que neste momento, quem forma profissionais de tecnologia já não são apenas e só as universidades nem os politécnicos, já começam a ser academias de várias naturezas, inclusive reskilling de pessoas que estão desempregadas ou que não têm background na área e que se requalificam aprendendo tecnologia, e hoje em dia até existe um conjunto de tecnologias que são, diria assim, mais acessíveis para alguém fazer on-board em poucos meses. É claro, para as organizações que estão a recrutar malta que está assim dourada porque não existe mais ninguém, e não estaremos a inundar o mercado de pessoas com uma qualificação baixa. Até 2015 era altamente cético. 2015 porque não tinha contactado ainda com muitos bootcamps, tinha-me mudado para Londres há pouco tempo para escalar a Landing Job lá, depois veio o Brexit e puxou-nos o tapete. Eu mudei muito a minha opinião. Hoje em dia, não vou-te dizer, sou o maior advocate de bootcamps. Não sou, mas sou advocate, tipo, digo, funciona. Agora, não é um tipo de um bootcamp que chega a CTO em 5 anos. Vai demorar, estas coisas demoram, certo. Precisas de ganhar experiência, precisas de passar por N problemas. Eu também te vou dizer uma coisa: se somares todos os graduados de universidades e de politécnicos do mundo inteiro, desde que começou a engenharia informática, não foi assim há tanto tempo, ok? Somares esses todos, não vai dar nem de perto nem de longe, nem chega a 20% da população da IT do mundo inteiro. Então de onde é que vieram os outros? É reskilling, é malta que self-learners, vem de todos os lados, não é? Portanto, se tu fores a pensar bem, nós de certa forma, nós já estamos habituados a que a malta de fora entre na área. A questão prática é que qualquer empresa, o dia-a-dia não é escorregas e máquinas de pipocas, e portanto chega ali um ponto onde um gajo começa a ter desafios e começa a ter problemas e tem que os enfrentar. Tu sentes que as empresas não estão a criar uma ratoeira a si próprias? Futuro do trabalho.
que acho que eu não consigo não falar disto, porque eu acho que já se está a viver hoje em dia. Há duas megatrends e uma terceira que eu acho que vem aí. Uma megatrend é o trabalho flexível / remoto, ok? Que agora está mais vincado, especialmente em profissões digitais. Não estou só a falar de tecnologia, estou a falar de profissões digitais, literalmente. Outra trend é o labor flexível, o trabalho flexível, mas contracting, freelancing, esse tipo de coisas. E há uma terceira trend que há de vir mais para a geração Z e whatever, não sei qual é o símbolo a seguir à Z, que é o multicarreira, ou seja, não como nós estávamos no início do nosso episódio a falar de nós comparar a minha carreira com o do meu pai, as vossas com os vossos pais, que é tipo, uau, nós somos malucos, né? Temos muita coisa, mas malta que tem vários trabalhos ao mesmo tempo. Pronto, eu acho que esta é a próxima que vem aí. Portanto, isto é a tendência de mercado, ok? Agora vamos falar das empresas e aquilo que tu estás a dizer que é, se calhar, pondo por outras palavras, que é falta de resiliência por parte do talento em alguns trabalhos mais o que a gente chama os permanent roles, ou seja, permanent jobs, e a eventual falta de resiliência em que a forma, o gap entre a supply e demand, como está no mercado, propriamente não ajuda porque se já não és muito resiliente, está ali uma cenoura melhor, vou para aquela, pronto, ok? Nós beneficiamos enquanto Landing Jobs um bocado disto, ok? Portanto, esta a liquidez do marketplace beneficia-nos, ok? Enquanto marketplace, óbvio, não é? Isto acho que é óbvio para um ceguinho perceber. Para as empresas, tendo em conta os macro tendências que eu disse, algumas dos perks que antes do Covid, e agora aqui vou mesmo usar o chavão do Covid, eram, nós vimos nossa plataforma, temos um grande escritório, temos work from home policy, e isto ao mesmo tempo, eu estou no CTOs Portugal como um dos co-organizadores e fiz lá uma pool há pouco tempo e mais de 60% das empresas vão passar para o híbrido ou para o remote first, ok? Isso deixa de ser tão interessante. Então, o que é que atrai as pessoas, o que é que retém, se era a tua pergunta, Aníbal, já lá vamos à retenção, que aí é pessoas, as pessoas são retidas por outras pessoas, é a tua equipa, é o talento, retém talento. Na atração eu acho que isto começa a ser cada vez mais evidente. Mas como é que tu consegues juntar isso ao sentimento de pertença a uma organização, à questão da própria cultura da organização? Acho que é mais difícil, ou seja, tens de fazer mesmo um processo muito bom de seleção e não só avaliar os hard skills, ok? Mas os soft skills. Pronto. Perceber se aquela pessoa está naquela, vai entrar para a tua startup para estar lá 2, 3, 4 anos, ok? Consegue ter ali um tour of duty fundacional, ou seja, contigo. E já agora uma coisa que eu aconselho as pessoas a fazerem um curso do LinkedIn Learning, ou a antiga Linda, sobre isto, sobre os Tours of Duty, que é bastante engraçado. Um Tour of Duty, há vários tipos de Tours of Duty. O fundacional, que é aquele que eu acabei de dizer, é quando tu, imagina, olha, por exemplo, o Diogo Oliveira da minha equipa, que começou como estagiário em início de 2016 e passou para CEO agora. E é agora CEO da Landing Jobs. Sim, eu vi essa partilha no Tour of LinkedIn. Duty fundacional, ou seja, ele passou por vários sítios na empresa até chegar a CEO. Há Tours of Duty transformacionais que é não tanto de crescer na ladder, digamos assim, mas tipo experimentar mais sales, depois experimentar marketing, depois experimentar, sei lá, UX, ter várias experiências. E depois também há o rotacional, que é o terceiro tipo, que é mais aqueles programas das corporate, tipo quando eles entram na empresa e fazem vários papéis em pouco tempo. Os trainees. Num ano fazem várias coisas, vão para a peixaria, vão para não sei o quê, fazem as coisas, portanto, e eles
balizam, na prática dão-te uma framework que não é uma framework analítica, não é, é mais sentimental, mas dão-te uma framework, e aquilo vem do Hoffman, do fundador do LinkedIn, e mais dois tipos. É uma framework mais sentimental de posicionamento dentro de uma empresa. E eu acho que startups em que há uma missão forte, há uma paixão forte, tens que investir mais tempo na avaliação. Portanto, a atração vais sempre apanhar muito lixo. Tipo, porquê? Porque as tendências estão contra ti. Tens que investir mais tempo na avaliação. E a avaliação não termina no processo de recrutamento, continua naqueles primeiros 6 meses, tu sabes bem disto, para perceber o que é que tu tens ali. Tipo de pessoa é que tens ali? Alguém que vai contigo para as trincheiras Pedro, durante 2, 3 anos ou não? como é que se posicionam para a transparência do mercado neste ponto? Há aí 2 eixos de resposta, produto e depois comunidade / conteúdos. Portanto, vou começar pelo produto. Do lado do talentos profissionais, é garantir, quando eles se registram na plataforma, todo o processo de recrutamento, quer sejam as empresas a contactá-los ou eles a candidatar-se a empresas, são eles que mandam. Okay? Do lado das empresas, começa logo no início, por exemplo, quando estão a pôr um job, conseguem perceber logo se para aquele job tem muitas pessoas na plataforma. Tentamos sempre que elas ponham os salários logo upfront também, que isto em 80, 90% dos casos. Em Portugal Mas ainda não é 80% comum. É raríssimo, raríssimo. é benéfico para o processo, extremamente benéfico. Aliás, eu estou a Claro. ser conservador, em mais de 95% dos casos é benéfico. Pá, às vezes pode criar problemas na última, porque isto é assim, tu pões o salário upfront, mas ainda há uma fase de negociação no final. Portanto, começa logo aí nesse início. Epá, porque o objetivo da Landing Jobs é fazer o melhor match, epá, e é extremamente difícil fazê-lo, por vezes com informação limitada. Nós ultimamente temos estado a trabalhar imenso na avaliação e temos vários níveis de avaliação. Temos uma avaliação inicial, que é uma curadoria multidimensional, okay? Que é feita por humanos, e aqui temos machine learning a aprender com a decisão desses indivíduos. Okay? Muitas vezes já conseguimos dizer automaticamente algumas das coisas, com base na informação do talento enquadrada com o job, ok? E depois a seguir temos a avaliação de soft e hard skills. Okay? As hard skills nós tentamos que o talento faça proativamente. E atenção, isto é algo que estamos sempre a evoluir aqui. Nos soft skills eu acho que é, muito sinceramente, onde a gente tem que evoluir mais. Porque muitas das coisas que nós estávamos a falar aqui de perseverança, capacidade de encaixe, principalmente numa startup, mas também numa scale-up, porque as empresas querem que tu fiques o máximo de tempo possível com elas, desde que haja um tour of duty. Por vezes é assim, convém haver também um healthy turnover. Empresas com 100% de turnover não são boas empresas para estar. Convém haver aqui um refresh the blood, ok? Depende muito de indústria para indústria. Por exemplo, em tecnologia, entre 5% a 10%, ou 10% já é a puxar muito, mas 5% de turnover no ano não é mau, ok? Por exemplo, em vendas, 20% é considerado bom, ok? Portanto, depende muito da área em que trabalhas. Portanto, o nosso objetivo é fazer o melhor match. Agora, se não tivermos atividade no mercado, na plataforma, as empresas não faz sentido, nem para o talento faz sentido. Portanto, é aqui um trade-off entre os dois lados. Tem vindo uma corrente crescente, só que isto, óbvio, em países ultra desenvolvidos, nórdicos e alguns países asiáticos, do crescente da semana de 4 dias. Ok, eu queria pedir uma perspectiva nessa medida, não propriamente uma pergunta fechada, mas a tua perspectiva. E outra coisa que eu te queria perguntar tinha que ver com, falaste no trabalho remoto, que acaba por as pessoas, eu não sei se as pessoas já pensaram nisto, acredito que sim, mas as pessoas ao ficarem em casa, apesar de ser mais confortável, há sempre um aumento de custos, não é? Ou seja, a luz fica suportada por nós, não só a luz, a água, é necessário investir em material para que tenhas conforto a trabalhar as 8 horas diárias ou em algumas empresas menos horas. Também faria sentido haver o enquadramento da empresa sabendo que tu vais ter esses gastos e isso vai acontecer, já está a acontecer. Qual é que é a tua perspectiva nessa medida também? Eu acredito em direitos e eu acredito em deveres, ok? Tanto das empresas como dos trabalhadores. Nós estamos num país, Portugal, onde, como ser politicamente correto, não sei, portanto, onde há uma tendência mais para os direitos do que para os deveres, ok?
geral, é uma forma de estar. E atenção, isto é tanto para qualquer faixa etária e social, ok? Portanto, acho que é um bocadinho transversal. Os mais direitos do que deveres por natureza. E é uma generalização, logo tem flaws e tem erros. Pronto. 4 dias por semana. O que eu acredito é um bocadinho aquilo que o João tinha dito há bocado, temos de trazer mais malta para esta área. Acredito que o mundo tecnológico está a avançar cada vez com uma rapidez maior. Acredito que as pessoas têm que aprender a aprender, ok? E eu acredito que para nos mantermos interessantes para o mercado, temos que aprender mais, ok? E então, o que é que eu acho aqui? Eu acho que as empresas vão ter que evoluir para um modelo onde elas próprias contribuem para a parte da aprendizagem. Portanto, não é um 4 mais 3, mas é um 4 mais 1 mais 2. Okay? O outro dia é para tu aprenderes coisas, para ficares tu próprio melhor, para nos 4 dias de trabalho também seres mais eficiente, mais produtivo. Pronto, isto é o que eu acredito, tendo em conta a aceleração da tecnologia. Acabou aquela história do fazer o curso do técnico e pá, estás cool para o resto da vida. Não. O João deve aprender imensas coisas todos os dias e até deve fazer uns cursos on the side, coisas mais deep, ou seja, não seja só ler aquele artigozinho ali e não sei o quê, tipo, estás sempre a aprender, estas conversas também se aprende muito, umas mais que outras, mas também deves fazer alguns cursos deep, tu também, Aníbal, eu também, ok? Portanto, quase que nós temos um mindset de aprendizagem contínua. E eu acho que isso não existe na maior parte da população. A pergunta é, quem é que paga isso? É o trabalhador? É a empresa? É o Estado? Como é que isto funciona com a nova teoria do Universal Basic Income? Ok? Como é que nós vamos avançar daqui para a frente? Com o nível de automatização que está a acontecer. Temos tempo suficiente? O reskilling, o famoso reskilling que nós estávamos a falar, não é assim tão fácil fazer reskilling. Portanto, eu assisti isso com a minha própria mulher, ela era de engenharia civil, passou para programadora em 2018. Portanto, eu acreditei tanto na coisa que, pronto, se calhar até influenciei um bocadinho mais do que devia. Tenho aqui um asset muito valioso em casa, vou trabalhá-lo. Bitcoin em casa. Pronto, e basicamente não foi fácil. Mesmo sendo o fundador da Landing Jobs, etc., fazer essa passagem não foi fácil. Portanto, não é do dia para a noite que se vai fazer isso. Portanto, se é 4 mais 1 mais 2 ou 4 mais 3, não sei. Há uma thread muito interessante no Twitter do Joel da Buffer, o CEO da Buffer, onde ele fala que eles passaram para 4 dias de trabalho, mas onde ele diz, nós esperamos também que isto também não é só para coçá-los, entre aspas, é para também as pessoas terem tempo para trabalharem em si próprias, etc. Pronto, portanto, há uma grande discussão aí. Eu acho é que temos que aprender a aprender, temos que ter mais tempo para aprender, porque senão ficamos obsolentos mais cedo do que vamos ficar, porque temos a questão do super intelligence, quando aparecer, we're out. Há empresas já, não quero estar a dizer bastante avançadas, não, acho que não é isso, mas por exemplo a GitLab, o dinheiro que eles não gastam com escritórios, etc., eles usam para reimbursement de ferramentas, precisam de uma melhor cadeira, de um set de fontes, etc. Já há novos negócios também, não tanto de eu vou comprar uma cadeira para o meu colaborador, mais numa de, tu entraste na minha empresa, tens direito a usar estes serviços, depois quando saíres, deixamos de pagar, portanto é renting, se quiseres. Portanto, já há muitos negócios aí, portanto, eu acho que vai evoluir para aí. O que falta perceber é coisas como, já se ouviu falar aí em Portugal, lá está, porque há muita cultura dos direitos e pouco dos deveres, que é, então e a água, e a luz, e a internet, e não sei o quê. Isso tem que ser legislado, essa parte, mas também me preocupa porque normalmente quem está a legislar pouco sabe. Quem vê de fora, não sei se vocês têm essa experiência, nós somos altamente privilegiados em inúmeros aspectos, quer os candidatos, quer as empresas, e isso é cada vez mais começa a existir um gap gigante
entre tudo o que acabámos de falar e depois o dia-a-dia de uma pessoa normal que trabalha numa empresa normal, numa indústria qualquer, que é tão ou mais essencial do que a tecnologia. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, como é que um gajo explica de forma simples que tudo isto que acabámos de falar, alguém que trabalha numa, sei lá, olha, um médico que está a salvar vidas e que às tantas não tem minimamente as mesmas condições, nem os mesmos perks, nem a mesma ideia de carreira. Somos claramente privilegiados e num mundo de privilégio, como por exemplo em Hollywood, que é um mundo de privilégio, os atores, etc., há sempre os mimados. Há maior tendência para haver mimados, as divas, né? As famosas divas. Portanto, e depois aparecem os agentes e não sei o quê. Acho que não chegámos ao nível de Hollywood. Como é que explica um médico? Olha, vou-te contar uma história. Esta semana fui fazer um audiograma, porque ainda dá para ir fazer consultas, e metade da consulta foi feita remotamente, através do Zoom. Uma coisa incrível. E tipo seamless, estás a ver? Fluido. E eu acho que a medicina vai a evoluir parcialmente para aí. Eu acho que essa área vai evoluir imenso. Eu acho que é muito mais difícil explicar isto a alguém que é empregado num restaurante, numa padaria, quem trabalha nas obras. É muito mais complicado explicar isso. E eu não sei se eu consigo, se eu tenho retórica e vocabulário, ou seja, eu não sei se consigo fazer o dumb down, como se costuma dizer, para explicar a essas pessoas. Porquê é que vocês não aplicaram landing jobs a outras áreas que não o IT? Há aqui várias razões para não o fazermos. Uma é um motivo de foco financeiro, que é tu, para teres este match entre talento e empresas, tens que fazer a aquisição de talento, a aquisição de empresas, tens o cost of acquisition dos dois lados, te dá aqui uma resposta mais financeira, operacional. Isto tem um custo, ok? Estes custos variam muito de área para área. Pronto. Outra coisa é o foco, mesmo a próprio marketing e comunicação muda muito. Se eu estiver a falar com alguém de marketing ou de vendas, muda bastante. Mas depois há aqui uma terceira coisa, que é que eu estava a dizer há bocadinho: a tecnologia está a conquistar, está a crescer, o setor está a crescer, está aí várias indústrias, e mais, o setor está a crescer para outros setores. Por exemplo, alguém de marketing hoje em dia, tens aquele marketing mais analítico, já se aproxima de tecnologia, será mais uma profissão tecnológica. Pronto, está a aparecer mais profissões, ou seja, está em expansão. Então, a nossa decisão para os próximos anos é manter, porque isto é uma área em expansão. Esta ideia de nós sairmos da faculdade, investirmos 5 anos, ou, efetivamente 20 e tal anos da nossa vida em formação, e acharmos que estamos prontos para o mercado, é algo que é do passado. Cada vez mais nós temos que investir diariamente ou semanalmente na nossa formação, por uma questão de honestidade intelectual. Esse esforço deve ser um esforço partilhado, né, entre a empresa que potencia isso, eventualmente o Estado, que pode ajudar ou não atrapalhar, mas eu diria e não sei se concordas, é um desígnio individual. Quero acreditar, I want to believe, que nós vamos evoluir para uma sociedade em que a carreira é gerida e é dominada, é controlada, como é que se diz em Scrum? É curada, é curada que se diz, grumada, groomed, pelo indivíduo. Começa tudo no indivíduo, na pessoa. Portanto, tu é que sabes aquilo que são as tuas paixões, os teus gostos, o teu histórico, o teu background. Tu é que vais aprender ou trabalhar em sítios que façam sentido para aquilo que para ti, aquilo que faz sentido para ti. Portanto, isto é o que eu quero acreditar. O curso que eu estou a fazer neste momento, por acaso, é aprender a aprender. Tu tens aprendizagem difusa e aprendizagem focada. A questão é, nós conseguimos aguentar mais algum tempo ou não, enquanto ser humano inteligente? Ou vamos ser ultrapassados por uma... Quando é que isso vai acontecer? Pronto, isto é uma questão de tempo. Qual é a timeline? E esta questão do continuous learning, para já, é uma questão de sobrevivência, e o marketplace é competitivo e estamos todos a competir uns com os outros no marketplace. Porquê que o marketplace é competitivo? Porque os seres humanos estamos a competir uns com os outros, e isso também faz evoluir as profissões, etc. Não estava tudo estagnado. Éramos todos pedreiros e etc.
Mas vai chegar um momento em que isso não vai servir. E aí o continuous learning, quase que vai ter que ser por gosto, por paixão, olha, tenho mais nada para fazer, vou aprender coisas para te divertir, estás a ver? Portanto, como eu não quero estar a ser demasiado futurista, e ainda faltam muitos anos para isso, acho eu. Eu gostava que na escola, nas primárias, se começasse a ensinar isto aos miúdos. Não só o coding, não precisa ser coding, pode ser músicas, essas coisas, já se ensinam algumas coisas, mas aprender a aprender, aprender literacia financeira, aprender várias coisas, estás a ver? Porque ao longo da tua vida tu vais mudar tanto, vais ter várias regressões e avanços cerebrais, que isso vai estar num estados mentais bons, numa determinada altura, noutras não. Agradeço a todos. Obrigado. Agradeço mais uma vez, Pedro, Aníbal, e vemos na próxima segunda-feira.